frango ao molho de laranja, que é o tradicional Orange Chicken com arroz chinês. Vamos começar por onde, Du? Vamos lá, a gente vai começar, Du, com uma massinha, um cremezinho que a gente vai empanar esse frango. Antes da gente fazer tudo, roda a vinheta. Boa. Aceita até R$30 para você fazer na sua casa e você tem várias porções, né? Exatamente, várias. Não falo que é para 4 pessoas, porque em casa come Depende eu a e porção. mais Já uma. te expliquei sobre essas Né? coisas. Você explicou, eu tô ligeiro com isso. Du, na nossa tigela eu começo com a nossa farinha de trigo. Perfeito. Aqui. Coloco também um amido de milho. O amido de milho vai ajudar a deixar o franguinho mais crocante, mais sequinho também. A gente tem 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo. Boa. 1 xícara de chá de amido. E a mistura dos dois é que vai dar a textura que a gente precisa. Exatamente. Aí aqui eu tenho um ovo inteiro também, nessa misturinha. Vou colocar... Aquela crocância vem do amido, então. Vem do amido, né? Exato. Porque a gente muitas vezes come esse prato lá nos Estados Unidos e fala, amor, a parte de fora, ela é diferente do tradicional, não é? Sim, e assim, é diferente porque a gente vai fritar ele e depois vamos envolver ele no molho. Perfeito. E fica um espetáculo. Aí são 2 colheres de sopa de óleo de soja, pode ser qualquer um. Soja, exatamente. Quer me dar tudo? Boa, Dô. E aqui a gente tempera do jeito que a gente quiser, tá, Dô? Eu vou começar com sal, uma pitadinha de sal aqui. Não precisa ser muito, porque o nosso molho, ele já vai um toquezinho do molho do shoyu, então a gente não precisa colocar muito sal aqui. Muito sal, perfeito. Exato. O molho é de laranja, porém tem outros ingredientes que a gente vai colocar e vai te surpreender. Esse molho combina com frango e combina também com carne de porco demais. Demais. Alguns restaurantes fazem com carne de porco também. Fazem com carne de porco, inclusive a pessoa de casa que quiser substituir o frango, não tem problema nenhum, pode fazer aí com carne de porco sem problema. Perfeito. Aqui eu vou colocar só uma páprica, Edu. Um pouquinho de páprica, pode ser picante, pode doce, ser picante, qualquer uma delas. Defumada fica uma delícia também, aí entra mais pro nosso paladar. Perfeito. E agora, com a água, eu venho dando ponto desses todos os ingredientes aqui, tá? Então, vamos colocar um pouquinho. Na média, dá 1,5 xícaras de água, mas você vai colocando e o Edu vai mostrar exatamente para você qual a textura mais adequada. Exato, Du, porque às vezes a gente armazena a nossa farinha de trigo num lugar e às vezes está mais seco, às vezes está mais úmida. Então é importante a gente primeiro saber o ponto que tem que ficar essa massa aqui. Você quer usar pimenta do reino branca? Ah, eu quero, Du. Quer? Vamos colocar um pouquinho aqui? Vamos. Fica legal? Um pouquinho só de pimenta. Então, na média, 1,5 xícaras, mas é importante você sentir a textura dela. Muito importante. Então, é melhor ver. É igual algumas receitas de bolo, né? Eu ensinei a Maria a fazer bolo, minha filha, e ela fala assim, pai, muitas vezes é mais fácil a textura do que a quantidade. Exatamente. Eu falei, é mais ou menos isso, Maria, você tem razão. E eu vou falar, Du, a partir do momento que você aprendeu a textura, o ponto de tudo, meu amigo, você começa a fazer sem acompanhar a receita. Você olha já o que tem na geladeira e já começa a misturar todos os ingredientes aí. Então aí a gente colocou 1 xícara de amido, boa, de milho, 2,5 xícaras de farinha de trigo, um ovo, 2 colheres de sopa de óleo e aí você vai dosando a água e vai sentindo de acordo com a textura que a gente vai te mostrar aqui. Exato. Eu vou pegar só um batedor ali. Fica um pouquinho mais cremosa. Eu pego aqui para você. Pega, por favor. Ela fica mais cremosa, um pouquinho mais líquida do que aquele bolinho de chuva, sabe? A gente vai mostrar aqui, vai ficar sucesso. Muito obrigado, Du. Imagina. Ó, mexe do lado, mistura no meio. Você está acompanhando e aí você vai tirar todos os gruminhos, ó. Se a gente olhar aqui, tem um pouquinho de gruminho. É legal que nós dois, um pega a receita, faz, aí o outro pega e ajuda. Vai embora. Se dá errado, a culpa é dos dois. Não, vai embora. A gente divide 50%. Ó, se você olhar aqui, Edu, vem cá dar uma olhada, que eu quero mostrar uma coisa pro pessoal em casa. O que acontece? Misturando desse jeito, ela dá uma errada. Exato. Isso faz a diferença para esse frango, não é? Edu, é um utensílio indispensável na nossa cozinha, o batedor, o fouet, porque ele muda totalmente a nossa receita. E aí, ó, mistura bem para você ter a certeza que ele tá liso, ó. Exato. E aqui eu vou mostrar para vocês. A textura tá boa aqui? Esse é o ponto que a gente precisa, Edu. É meio meladinho mesmo, ó. Um pouquinho mais líquido do que o bolinho de chuva da vovó.
Pode tirar o batedor? Pode tirar, Edu, por favor. Aqui na parte do frango, que nem a gente falou, pode usar a carne de porco, não tem problema nenhum. Perfeito. No frango, eu estou utilizando a sobrecoxa, porque eu acho que é uma parte muito suculenta. É muito. É muito gostosa. É que eu mais gosto. É muito bacana. O frango a gente vem inteiro para cá. Perfeito. Tá? Então vai cair esse tijolão aí que tá gelado. Se quiser fazer com peito, pode? Numa boa. Porque daí ele vai ficar... Porque essa quantidade aqui que você fez dá para mais até do que essa. Dá até para mais, Du. Então Perfeito. assim, essa que eu fiz, deixa eu pegar só uma colherzinha aqui. Perfeito. Garfinho. Essa que eu fiz está dentro dos nossos R$30. Perfeito. Mas se a pessoa em casa quiser usar o peito de 3 frango... 3 quilos de frango, fica à vontade. À vontade, tá? Perfeito. Aqui na nossa panela do lado, o óleo já está esquentando. Não pode ser um óleo muito quente, tá? Tá. Para não queimar e ficar cru. Perfeito. Fechou? Aqui a gente já pode começar a fritar, Edu. Edu, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem quiser, então, na tua opinião, fazer com peito... eu tenho peito de frango, não deixa de fazer. Faz e tem que ser frito na imersão, pela textura da massinha. Exatamente. Perfeito, para então ficar precisa perfeito. ser imersão para a gente fritar por igual todas as partes. Você que está acompanhando, quer mandar mensagem 11 994 652423 e @fica com a gente TV, pode mandar, fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas ou fazer qualquer pedido. Ou fotografar e fazer depois a receita, não é? Aí o pegadorzinho é melhor. O pegadorzinho é melhor. Colocou aqui, Edu, já vai começar a fritar. E pode colocar bastante quantidade mesmo. Não tem problema, não gruda um no outro? Ele gruda, mas ele solta depois. Então não tem problema não. Aqui Perfeito. dá para fazer numa quantidade grande. Vamos lá. O molho a gente vai, obviamente. Aqui deixa fritar. Aqui deixa fritar um pouquinho. Eu vou colocando aqui... Suco de laranja. O suco de laranja. A gente pode colocar tudo de uma vez. Suco de laranja, mais ou menos uma xícara de café. Ou o suco de 2 laranjas, assim, Perfeito. média. Tá? Temos açúcar. Aqui açúcar. Ele é um molhinho mais agridoce, Edu. Então você de casa que ama aquele saborzinho agridoce, Pode esse colocar. é o molho que você vai fazer Uma aí. colher de sopa, mais ou menos, de açúcar aqui no fundinho. Boa. Aí eu tenho vinagre. Uma colher de sopa de vinagre também. O molho shoyu. Tem o doce e o salgado aqui nessa receita, por conta do molho de soja. Exatamente. Então a gente dá esse equilíbrio bem legal aí, viu, Edu? Daqui a pouquinho tem uma torta maravilhosa que o pessoal vai ver agora, que é essa torta com chocolate, não vai no forno. Não. Até R$30 também. Até 20 essa. Melhor ainda. 30. Até 30. Não, até 50 são as duas hoje. Até 50 são as duas. Até 50 são as duas. Almoço completo e a sobremesa, não é mesmo? Aqui você colocou o gengibre. Edu, o gengibre é indispensável. Claro, se a dona de casa não tiver, ou não tá gostar, tudo bem. Ou não gostar, tá tudo bem. Mas ele que traz aquele sabor oriental que a gente aquilo fala, que você poxa, quer. que sabor é esse? Agora, Du, você falou uma coisa interessante, o gengibre é fundamental. Muita gente acha o gengibre forte. Aí, que dica que eu dou, que eu acho que você vai concordar. O em pó, você consegue dosar melhor. Legal. E aí você põe só um pouquinho. Pode até não precisa colocar pôr. no nosso... Olha o aroma que tá aqui. Tá incrível. Isso é maravilhoso, já. Edu. E já entra o amido aqui também. Já entra o amido, que o amido, lembra que eu falei que o chinês é o rei dos molhos? Sim. Com amido? Então é exatamente o que ele faz. Coloca o amido para engrossar tudo, não tem problema. Se ficar muito grosso, a gente pode entrar com um pouco de água. Eu vou entrar com Eu tenho um pouquinho de água quente também do lado, Du. Perfeito. E não tem problema nenhum. Tá? Aqui então tem suco de laranja, molho de soja, açúcar, gengibre, vinagre. Exato. E a aqui, gente ó, colocou... já tá quase no ponto, não tá não? Já tá no ponto, já na tá? verdade. Já engrossou Agora, perfeito. aqueles lugares que tem ele um pouco mais caramelado, o que eles fazem? Eu estava até lendo sobre essa receita. Eles começam com o açúcar, aí fazem quase um caramelo com açúcar. Legal, né? Legal. Ele fica mais forte, mas não é todo mundo que gosta. Exato. Aqui já tá... Aí tá no ponto, Du? Tá. Aqui eu posso ou tirar o frango e já vir direto pra cá. Vamos colocar direto? Vamos. Uma boa? Ah, fica demais assim, ó. Aí fica legal. Eu fica. Tenho e tem mais os pedacinhos aqui. que dão uma crocância, ó. Exato. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia e o carinho da sua audiência. Estamos fazendo receitas hoje econômicas. Sempre a gente procura fazer, independente do dia. Exato. Mas hoje o nosso objetivo é fazer
com menos de R$50 um doce e um salgado. O doce você vai ver daqui a pouco, essa torta aí. Amigo, Edu, o Edu me garantiu que essa torta faz e não come sozinho. Meu amigo, essa torta ali nos bastidores já fez sucesso, viu? Ô, Edu, vamos fazer todos pra gente mostrar realmente a porção como é? Vamos, Topa? claro. Já vou fritando mais um pouquinho aqui. Você que está acompanhando a gente, para você ter uma ideia exata do prato, porque daí você vai falar, poxa, rendeu tanto. Rendeu tanto. Né? Rendeu tanto. Vou fazer, né? Vou me encorajar, vou fazer. E lembrando, Dô, que assim, essa porçãozona grande custou até R$30. Eu reforço nisso, porque às vezes o pessoal de casa acha que vai gastar muito, que é uma receitinha gringa que a gente traz pra cá. Então fala, poxa, eu nem vou fazer que gasta muito. Vou gastar em dólar. Vou gastar em dólar. Então não, viu, minha querida de casa? Fica sossegada. A senhora vai gastar até R$30 nessa receitona aqui, ó. E vale demais a pena. Eu chuto até um pouquinho mais ali, viu? Eu também acho. E olha como fica em volta o franguinho com esse molho. Quero chamar a sua atenção porque é o seguinte, o frango é o que o Du falou, é a parte da sobrecoxa. Isso. Né? Ou seja, é bem macia. É bem macia, suculenta. Saborosa, suculenta. Exato. Tem o crocante dessa massinha que o Du mostrou a textura que a gente precisa deixar ela. E aí, por fora, ainda tem esse molhinho que dá um tchan. Então você está acompanhando aqui, ó, exatamente o tamanho do prato que você consegue fazer. Na sequência, nós vamos fazer o complemento desse prato. O complemento desse prato. Aqui a gente pode finalizar com uma cebolinha, Du? Sim, quer colocando o ovinho aí? Ah, vamos, né? Vamos lá. Aí você eu faço assim também, Du. Quando você põe o ovo depois no arroz, ele fica meio úmido. Exato. Não é? Não é tão legal. Eu particularmente não gosto muito. Eu gosto de fritar bem o ovo. Perfeito. E depois envolver ele no arroz. Eu acho melhor também. Mas é opcional, tá? Quem gosta daquele arrozinho mais molhadinho, pode fazer assim sem problema nenhum. Vou colocar uma pimentinha então, aqui, ó. Fritando, Du? Fica à vontade. Vou colocar uma pimentinha aqui em cima. Uma pimentinha, né? Pra dar uma cor linda. A pimentinha dá uma corzinha, né? Ah, eu adoro, viu? Vou pegar umas pimentinhas ali. Então você começa fritando ovo e você já mexe logo de cara. Eu já mexo aqui só para quebrar um pouquinho a gema, Du, e acerto um pouquinho de sal, tá? Mas a pessoa em casa quiser colocar uma pimentinha aqui, não tem problema nenhum. Perfeito. O meu arroz, que eu vou entrar depois aqui, ele já foi cozido com alho, com sal e apenas isso. Essa receita, eu já comi com arroz parboilizado. Legal. Fica bom. Fica bom. Eu estou utilizando hoje o parboilizado. É? Pode ser o agulhinha também. Pode ser qualquer um. Boa, Du, qualquer Perfeito. um, tá? Então aqui mostrando pro pessoal de casa, você vê que eu estou fritando bem esse ovo aqui, para ele não ficar, não envolver no meu arroz e ficar aquele arroz mais mole, tá? Perfeito. Então eu dou essa fritadinha de todos os lados e depois eu já venho colocando aqui o meu arroz. Lembrando que, se você não tiver um arroz em casa, você pode fazer ele fresquinho também, apenas com alho e só. Alho, água, arroz e só, Edu. Aqui eu já entro com a minha porção de arroz. Edu, me veio uma coisa aqui na cabeça. A gente está fazendo um molhinho de laranja. Certo. Quem quiser fazer um arroz de limão ou até mesmo um arroz com laranja, deve ficar bom. Fica legal. Fica legal, né? Complementa legal, Du. Fica diferente. Poxa, eu nunca vi. Eu acho que é legal, hein? Inclusive, eu tô aqui pensando, porque combina, né? Combina demais. Ó, você tá aprendendo um prato até R$30. Tem o doce é incrível. Eu tô quase cortando aquele doce ali. Não, vamos ter que cortar, Du. Vamos ter que cortar. Não, você vai ter que experimentar ele, porque vou ter que fazer esse esforço. Não, faça esse esforço aí, porque ficou sucesso, tá? Eu quero experimentar. Aqui, gente, simples, tá? Então, ó, meu feijão, ó, meu ovo já fritou legal, do jeito que eu quero aqui. Coloquei o meu arroz que já está cozido e agora é só misturar. Lembrando, Du, que essa porção aqui é exatamente a porção que eles comem lá nos Estados Unidos, tá? Perfeito. E essa receita, o pessoal vai, às vezes vai para a China, vai achar que tem lá, acha que tem lá e não tem na China isso daqui, viu? Não tem? Não, isso daqui é um toque americano que eles adaptaram de uma receita chinesa e colocaram para o paladar deles e virou um sucesso nos Estados Unidos. Quer uma Arrozão cebolinha? aí? Quer uma cebolinha? Vamos dar uma cor aqui, né? Eu acho. Boa. Vamos virar ali.
Você gosta desse prato aí? Porque daí combina com o outro, né? Ah, combina com tudo aqui, meu amigo. Fazer um quadro aqui, ó. Uma arte. É. O arrozinho, ó. Ó. Aí foi, hein? Vamos com ele aqui pra cima. Opa. Você que está acompanhando, frango ao molho de laranja, orange chicken com o arroz chinês. Daqui a pouco tem o doce. O doce, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, eu vou experimentar antes, para a gente ter até a certeza daquilo que a gente está fazendo. Lógico que a gente tem, né? Mas assim, tenha certeza do que a gente vai indicar para as pessoas. E olha que belezinha, é uma obra de arte, assim, olha. Na tela, o pessoal babando, eu tenho certeza. Eu vou pôr o doce aqui depois do lado, aí vocês entendem que fica os 2 pratos até R$50.